Meus irmãos, um domingo de muita paz para todos. Nós estamos aqui hoje na Escola Jesus Cristo, primeiro domingo do mês de julho, para dar continuidade aos nossos comentários sobre as bem-aventuranças, sobre as beatitudes do Evangelho de São Mateus, capítulo 5. Como preparação, hoje nós vamos falar sobre bem-aventurados os pacificadores, a 7ª bem-aventurança. Nós já fizemos 6 exposições sobre as bem-aventuranças anteriores. Hoje nós vamos falar sobre a 7ª bem-aventurança. Só para me recordar a todos aqui que nós já falamos sobre bem-aventurados os humildes de coração, bem-aventurados que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os puros de coração. E hoje nós vamos falar sobre os pacificadores. Então, como preparação, nós vamos ler uma mensagem de Albino Teixeira, que está nesse livrinho Ideal Espírita. Oração e serviço. Oração
é o requerimento da criatura ao Criador. Serviço é condição que a lei estabelece para todas as criaturas, a fim de que o Criador lhe responda. Meditação estuda, trabalho realiza. Observemos a propriedade do acerto em quadros simples. Semente nobre é pedido silencioso da natureza a que se faça verdura e pão. Mas se o cultivador não desenvolve esforço conveniente, a súplica viva desaparece. Livro edificante é apelo sublime do espírito a que se ergam instrução e cultura. Mas se o homem não lhe perlustra as folhas no aprendizado, a sábia rogativa fenece em vão. Música, ainda mesmo divina, se mora exclusivamente na pauta, é melodia que não nasceu. Oremos, meus irmãos, mas oremos servindo. Construção correta não se concretiza sem planta adequada. Mas a palavra, por mais bela, sem construção que lhe corresponda, será sempre um sonho mumificado em tábuas da geometria. Albino Teixeira. Vamos fazer a nossa oração. Senhor Jesus, queremos elevar a Ti os nossos pobres corações, no anseio de elevação de nossas almas, para alcançar o Teu Espírito que desce até nós em um movimento de amor e de compaixão de nossas almas. Aqui, Senhor, todos que estamos reunidos em uma comunhão de pensamentos e sentimentos, queremos juntamente, conjuntamente, rogar pelas milhares e milhares de desencarnações que vêm acontecendo de modo tão inesperado, de modo tão triste, impedindo muitas vezes as famílias de vivenciar o seu luto, a sua despedida, o seu cerimonial de despedida. Portanto, Senhor, que a Tua misericórdia caia sobre todos nós, sobre os que estão em sofrimento, sobre os que estão em amargura. Te agradecemos e pedimos a Tua bênção e a Tua clarificação para o nosso estudo desta manhã. Assim seja. Meus irmãos, assim como nós fizemos nos contatos, nas palestras anteriores, nas comunicações anteriores, nós queremos dar um corpo vivo às beatitudes do Evangelho de São Mateus. E esse corpo vivo, ele está relacionado à necessária solidariedade entre as beatitudes. Elas se irmanam de uma forma tão profunda que não há portanto, estamos aqui nos referindo a um movimento conjunto que tem início na humildade e hoje está tornando a sua completude no dever de pacificação. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus.
essa bem-aventurança como sétima, porque ela engloba todas as outras. E nós diríamos um detalhe interessante. O Evangelho, podemos dizer que ele se inicia com o anúncio da paz, o anúncio daquele a quem o profeta Isaías chamava o príncipe da paz. E esse anúncio foi veiculado por uma corte angélica, por um coro angelical que proclamou a homens simples do campo: bem-aventurados paz na terra aos homens a quem ele quer bem. Então, o primeiro anúncio de paz do Evangelho foi o anúncio do nascimento de Jesus. E o próprio Cristo, encerrando o seu Evangelho, ele dá a sua paz para nós. A minha paz vos dou. E tem um detalhe sobre a paz de Cristo que nós vamos analisar no decorrer. E vamos então, em primeiro lugar, fazer um pequeno exame de consciência. Eu queria que cada um aqui presente, silenciosamente, fizesse um pequeno exame de consciência, que eu vou falar para cada um complete a frase após a reticência. Eu queria, antes de fazer o exame de consciência, esclarecer a relação de paz e paciência. Paciência é a scientia da paz. Só um segundinho, gente. Pronto. Alô? Sim. Aham. 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 Mas aí eu não tenho como, não tenho como, porque ele não está aqui na unidade. Eu não tenho como resolver. Aceita sim, aceita sim, pode colocar que aceita. Claro, claro. Qual o nome dela? Gina. E o telefone você tem? É o telefone de lá mesmo. Aham. Uhum. Tá ok. Tá certo. Obrigado, tá? Bom dia. Desculpa, gente. Mas então estávamos dizendo que paz e paciência têm uma relação. Que a paciência é scientia, o conhecimento, a cognição da paz. Então, quem tem paciência é quem tem paz interior. Sem paz interior, não se desenvolve essa virtude da paciência, que é uma coisa tão triste nesses dias de hoje, né? Então, tantas pessoas com falta de paciência, evidentemente com falta de paz.
Então, eu queria fazer também um comentário que foi feito um estudo histórico dos últimos 3.500 anos. Nos últimos 3.500 anos, nós estamos chegando lá a Davi. Nesses 3.500 anos últimos, houve 300 dias de paz na terra, ou seja, menos de 10% de mais de 3 milênios, 3 milênios e meio, apenas 3 séculos de paz. É uma estimativa catastrófica e preocupante. E eu lembro que meu pai, que dava aulas de história para o liceu e para a faculdade de filosofia, e também dava aulas de direito internacional público para a faculdade de direito, ele comentava que desde que foi formalizada a Liga das Nações e depois a ONU, após a Segunda Guerra Mundial, não houve um dia de paz no mundo. É uma estimativa triste também. Mas qual o exame de consciência que eu vou pedir para cada um fazer silenciosamente? Completando a frase: estou a ponto de... Eu vou sair para trabalhar. Estou indo para a... Você é uma pessoa forte, é uma mulher forte, você é uma... Cada um examina como terminaria naturalmente essas 3 frases. Se essas palavras foram explodir, guerra e guerreira, é sinal que nós devemos examinar a nossa consciência para saber se nós estamos em paz, porque nós deixamos sair de nossa boca alguma coisa que está morando em nossos pensamentos e muitas vezes em nossos sentimentos. Ou, como meu pai falava, que existe uma expressão em sânscrito que é pensamento-sentimento, uma expressão que a tradução a tradução aproximada no português é uma palavra composta, pensamento-sentimento, mas que no sânscrito é uma palavra com um significado dessas duas expressões. Bom, feita essa introdução, nós vamos falar sobre a bênção, especificamente a bênção, bem-aventurados os pacificadores. Em primeiro lugar, nós temos que fazer uma distinção entre bem-aventurados os mansos e bem-aventurados os pacificadores. A condição de manso, de ser pacífico, não passivo, a condição da ausência de violência dentro de nosso coração é um pressuposto para que nós desenvolvamos a virtude de sermos pacificadores. Ou melhor, ser pacificador não é propriamente uma virtude, mas uma determinação do alto, é uma
é uma outorga da parte de Deus para que alguém entre no ministério da pacificação. E a condição chamada sine qua non, ou seja, a partir do qual não é possível obter esse cargo, esse ministério, essa função ministerial, a condição sine qua non é estar pacífico. Mas não basta ser pacífico para ser um pacificador, uma vez que pacífico é alguém que não tem violência, que não tem a impulsividade para a resposta, a impulsividade para a ação, ou que considera que a reação é inevitável, que a reação à altura é inevitável. Não, isso não tem jeito, eu vou ter que reagir, não me impeça, eu vou falar tudo que eu tenho que falar. Então, essa reação, esse volume de emoção, se eu não falar, eu vou, aí a pessoa usa a expressão, eu vou explodir, eu tenho que falar. Ou então, o que as pessoas falam na gíria, pronto, falei. Uma infantilidade. Mas, digamos, isso ser pacífico não basta para ser pacificador. Ser amante da paz também não é suficiente. Porque o amante da paz é a pessoa que cultua a paz como valor subjetivo. A paz como valor subjetivo, ela não é transrelacional, ela não relaciona as pessoas. É simplesmente a paz. A pessoa ama a paz, gosta de lugares pacíficos, gosta de pessoas pacíficas, é pacífica, interage bem com os pacíficos, entra em desconforto com as pessoas ásperas, rudes, grosseiras, se aflige com o comportamento das pessoas ásperas, é supersensível. Então, o amante da paz, ele muitas vezes sofre porque tem que transigir com pessoas completamente diferentes da sua índole. Pacífico é uma índole, amante da paz é uma índole, é uma característica do caráter das pessoas. Não é suficiente, todavia, para ser um pacificador. Então nós vamos ver algumas características do pacificador. Nós vamos ver primeiro as antonímias, os antônimos, e depois a sinonímia. O contrário de pacificador é litigioso, fomentador, conflituoso, beligerante, belicoso. Então, as pessoas que fomentam e alimentam um conflito. Há uma dissonância entre duas pessoas, ela entra não para diminuir o atrito, mas para aumentar a área de atrito, com novas informações, com novas interpretações, né? E muitas vezes com os dois polos do conflito, em momentos diferentes, interage com os dois e fomenta mais, são os que fazem a intriga, né? Então aí é alguém que é o polo oposto do pacificador. Beligerante é a pessoa, e belicoso é a pessoa que sempre reage de forma grosseira, orgulhosa, prepotente, discriminadora, intolerante.
ríspida, rude. Então esse é o polo inverso do pacificador. Ele entra como um elemento de incremento de discórdia. Ele com os outros, ele com a sociedade, incrementando discórdia entre duas pessoas. Ele como terceiro, ele alimenta o de duas pessoas, aumentando a discórdia pela influência de um lado, por influência de outro lado, ou por influência dos dois lados, que aí é o intrigueiro. Então aí nós estamos vendo alguma coisa de muito grave, e não é distante da nossa situação atual do mundo que esse movimento esteja presente na forma de divulgação de notícias falsas pela internet, ou então pelo simples compartilhamento, digamos, eu não sabia, eu compartilhei, né? Nós vamos ver daqui a pouco uma opinião de Chico Xavier sobre isso, numa entrevista com Hebe Camargo. E o pacificador, sinônimos dele: pacifista, apaziguador, conciliador, reconciliador, harmonizador, tranquilizador, desarmador, confraternizador, abonançador. Traz a bonança, traz a fraternidade, desarma as pessoas, tem habilidade na sua escuta e na sua interação, na sua forma de falar, com paciência, com bondade. Ele consegue trazer, até pela sua inflexão de voz, consegue trazer tranquilização para uma situação que pode terminar muitas vezes em tragédia, né? Os pacificadores muitas vezes entram numa situação em que pode haver um assassinato, por exemplo, e eles conseguem reduzir com a sua, introduzindo os elementos naquele movimento de ira dos dois polos do conflito. Ele, com o seu elemento de paz, ele consegue introduzir um sinal mais forte que o da ira. Então diminui o sinal que ele emite do seu coração, diminui a ira nos dois polos, e muitas vezes pode evitar um conflito, uma tragédia. Nós vemos, por exemplo, que nas arenas de gladiadores, o público estimulava a luta. Eles queriam que ao final da luta o imperador fizesse assim, porque se o imperador fizesse assim, o gladiador então matava o seu oponente, que já estava caído, já estava impotente para reagir, só faltava o golpe final, que de uma forma muito infeliz é chamado golpe de misericórdia. Não há nenhuma misericórdia nisso. Misericórdia é ter no coração a dor do outro. Misericórdias, a dor, o sofrimento do outro em seu próprio coração. Isso é misericórdia. Então esse golpe não é de misericórdia, é um golpe de barbaridade, de maldade, de crueldade. Então eles ficavam ávidos pela hora que o imperador fazia assim, esse movimento com o dedo polegar para baixo, porque aí o gladiador então dava o seu golpe final e o público ficava esfuziante de alegria ao presenciar aquilo. Então é o sinal emitido pelo coração de ódio, que o coração também emite sinais de ódio,
e que comunica toda uma assembleia numa comunhão de pensamentos e sentimentos negativa, que barbariza todos e que influencia todos e que pode impulsionar alguém que não está com aquela vibração a entrar na vibração também, e outros entrar em dissonância, que traz muito sofrimento, traz muita angústia, né? Nos livros de Emmanuel, quando nós temos muitos cristãos sendo sacrificados na arena, no livro Há 2000 anos, no livro 50 anos depois, no livro Ave Cristo, no livro Paulo e Estevão, nós vemos como que algumas almas sensíveis sofriam com o sofrimento dos seus amigos, seus irmãos, seus parentes, seus familiares na arena do circo romano. Bom, vamos então tentar entender o que é pacificador. O pacificador é um promotor da paz. Promotor, não um promotor no sentido de advogado, mas promotor no sentido daquele que promove. O promotor da paz é aquele que promove a paz, a pacificação. E como nós vimos, ela não é uma paz subjetiva dos amantes da paz. É uma paz objetiva, relacional, é de relação entre o pacificador e outra pessoa, entre duas outras pessoas. Quando o pacificador introduz elementos pacificadores para diminuir a ira, a violência, a agressividade dos dois em fúria, e também uma pacificação social. Alguém que entra numa comunidade, numa sociedade, para pacificar a sociedade. Nós gostamos sempre de lembrar o exemplo, papai lembrava, de Mahatma Gandhi, que pacificou a Índia. Ele conseguiu promover a independência da Índia, pacificando os corações, introduzindo elementos de paz. Então ele foi alguém que não se conformou com a injustiça, ele tinha fome e sede de justiça, e para atingir a justiça a qual ele almejava, ele pacificou. Ele dava ordens para os muçulmanos que haviam assassinado os filhos de hindus, que adotassem os filhos de hindus e os educasse na religião hindu. Eles, muçulmanos, educando os filhos na outra religião. E os hindus que assassinassem os filhos de muçulmanos, os muçulmanos adotassem os seus filhos e os educassem como muçulmanos. Então ele era o suprassumo da pacificação. Ele dizia que ele não era pacífico, ele buscava a mansidão. Era uma busca racional, porque nós podemos buscar a mansidão racionalmente, reprimindo os nossos instintos violentos. Não tem como nós mudarmos de violento para manso por um milagre. O milagre é a possibilidade de nós efetuarmos a mudança racionalmente. O Espírito Santo me tocou. Toca, o Espírito de Deus nos toca. O Espírito de amor de Deus que inflama e pode nos fazer uma mudança, mas ele usa as nossas possibilidades cognitivas, a nossa consciência, a nossa razão. É através da razão que nós vamos reprimir emoções e impulsos que estão vicejando dentro de nós. Então o pacificador, ele introduz uma paz objetiva, uma paz relacional, que, repetimos, é entre o pacificador e outra pessoa, entre duas outras pessoas, uma pacificação social
introduzindo ele sozinho um sinal de paz que consegue ser mais forte que o sinal de guerra, de ódio, de violência, de ira, de vingança, de ressentimento, de um conjunto, de uma comunidade. Então, alguém que introduz aquele sinal de paz consegue pacificar uma sociedade inteira. Tem muitos exemplos de pacificadores. Moisés foi um pacificador, apesar de ter libertado o povo hebreu, ele não quis luta, não quis nenhuma forma de luta, apenas afirmou que Deus iria enviar as pragas. Então são 10 pragas que vêm de uma forma muito incisiva para quebrar o orgulho dos egípcios. Mas ele não quis introduzir o elemento de ódio, de ira, de luta, de violência no povo. Ele quis que o povo atingisse uma terra prometida em paz e pacificando. O Levítico, o Deuteronômio ensinam regras de bem viver muito interessantes, não vamos aqui comentar, mas ensinam regras de paz social muito interessante, de uma forma da sociedade se organizar para que nunca, até quando houvesse injustiça, essa injustiça de 50 em 50 anos seria reescalonada e seria tudo rearrumado de forma que não houvesse acumulação de um lado e empobrecimento de outro. Uma forma muito linda e louvável de uma organização social. Então, existe mais uma forma de pacificação, que é pacificar o coração, o seu coração com Deus e o coração de outro com Deus, ou de outros com Deus, ou de uma sociedade com Deus. Nós vemos que existe uma pacificação horizontal, quando eu, que estava em rota de colisão com alguém, eu pacifico meu coração e consigo pacificar a outra pessoa. Quando eu pacifico duas pessoas em conflito, quando eu consigo harmonizar o pensamento de uma sociedade, quando eu aceito humildemente a paz de Deus e eu me reconcilio com Deus. Isso é muito interessante, a nossa reconciliação com Deus, porque a nossa revolta, ela sempre precisa encontrar alguém contra quem se revoltar. E é muito fácil nós apresentarmos dentro do nosso convívio alguém que seria o culpado, o chamado bode expiatório da nossa ira. Então nós sempre dirigimos isso para alguém, consciente ou inconscientemente. Tem pessoas que dirigem inconsciente e não sabem por quê, mas acham que uma determinada pessoa tem todas as culpas. E aí eles ficam numa situação trágica. Mas se todas essas pessoas forem chamadas por um pacificador a fazer um exame de consciência, como aquele exame de consciência que eu fiz, que nós fizemos aqui em conjunto, para ver se nós falamos explodir, guerra, guerreiro, guerreira. Flávio é um guerreiro, trabalha todo dia ele vai para a guerra. Tem um homem que todo dia que eu saio de casa, você está indo para a guerra, né, doutor? Você é isso mesmo. É a paz que não está em nós, e nós verbalizamos o que está dentro de nós. A boca fala do que está cheio o coração. É inconsciente. Nós somos a pontinha do iceberg, mas o iceberg inteiro, 90%, está submerso no nosso inconsciente. E por vezes nós cometemos atos e falas
que Freud chamava de ato falho. Ato falho não é um ato em que a gente falha a ação, não. É uma situação em que nós deixamos escapar o que verdadeiramente está dentro de nós. Então, todos nós somos vítimas de atos falhos e, quiçá, encontremos alguém que nos advirta na hora do ato falho. Flávio, sabe por que você disse isso? Não, me distraí, cometi um lapso. Não foi não, Flávio, porque isso está dentro do seu coração. De modo nenhum. Mas está. Foi um lapso, mas foi um lapso que, foi, como Freud dizia, emergiu alguma coisa do inconsciente por um estado de distração interior. Então, nesse momento, esse facilitador, esse psicólogo da alma, que a palavra psicólogo realmente é aquele que vê a alma de alguém, né? É claro que nós não trabalhamos, o psicólogo hoje em dia ele trabalha com a mente, não trabalha com a alma. Mas não vamos entrar nesse aspecto, não. Mas se alguém pudesse ser o psicólogo da alma, que é uma redundância, mas a gente usa assim para poder diferenciar mente de alma, ele poderia dizer assim: não, Flávio, vamos te reconciliar, porque você está assim, porque você não está revoltado com fulano. Estou revoltado com fulano, eu tenho um conflito com ele que não resolvo agora, vai ser em outra vida. Não é, Flávio, não é com ele. Como não? É com quem é? É com Deus. Todos os nossos conflitos, em última análise, são conflitos com Deus. Toda pessoa que está em relação conflituosa com alguém é triste, é duro, mas é verdade. Está em conflito com Deus. E é tão verdadeiro isso, que todas as vezes que nós nos conscientizamos de um erro, nós abaixamos a cabeça e nem orar nós conseguimos, porque nós ficamos com vergonha de Deus. É a mesma situação de Adão e Eva no paraíso, quando eles se viram à frente de Deus, eles ficaram com vergonha. É a mesma situação de Caim, depois de assassinar seu irmão, quando se encontrou com Deus, ele ficou com vergonha. Então, nós nos envergonharmos da nossa situação é uma mostra que nós ainda não estamos pacíficos e, evidentemente, muito menos capazes de ser pacificadores. Mas algum pacificador pode nos reconciliar com Deus, se alguém for lá, no ponto certo, e dizer: Flávio, essa sua ira não é contra fulano nem beltrano, é contra Deus. Porque fulano e beltrano tem um anjo que vê a face de Deus. As pessoas que eu considero desprezíveis, as pessoas a quem eu abomino, que quando eu vejo eu saio, como os fariseus saíam, atravessavam a rua para não passar junto de um publicano, ou passar junto de um samaritano, ou de um pastor, um pária da sociedade qualquer. Eles atravessavam a rua e cuspiam. Então, se
nós descobrirmos que os nossos conflitos não são interpessoais. Nós acabamos referenciando na relação interpessoal um conflito que é com Deus. Por isso que Jesus disse a Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo poderia ter respondido: não, eu não estou te perseguindo, estou perseguindo os cristãos. Eu não estou te perseguindo, o senhor está equivocado. Eu agora estou indo para Damasco para dar cabo da vida de um agitador, um velho agitador chamado Ananias. Abrindo um parênteses aqui para citar o livro Paulo e Estevão, que completou 80 anos e que ontem nós tivemos uma palestra especial no sábado à noite do nosso irmão Arthur Valadares, é mineiro, mas que mora em São Paulo e que esteve virtualmente em nossa escola para nos apresentar um lindo estudo sobre Paulo e Emanuel, um encontro para os séculos. Linda palestra. Quem não assistiu ontem pode acessar essa palestra no nosso canal do YouTube. Então Jesus tomou para si a dor dos cristãos perseguidos e ele despertou a consciência de Saulo que ele estava em conflito com Jesus. Então, essa consciência, se nós assumirmos essa consciência, se nós formos convencidos por alguém, quem me convence de pecado, disse Jesus. Então, se alguém nos convencer que nós estamos em conflito com Deus, essa pessoa que nos convenceu é um pacificador. É a pacificação mais linda, porque essa consciência foi feita, por exemplo, por Elias, por Jonas. Jonas pacificou Nínive. Ele convenceu Nínive do pecado, da sua distância, do seu conflito de toda uma sociedade com Deus. Ele pacificou uma sociedade inteira com Deus. Olha que beleza. Ele não pacificou Nínive contra outra cidade. Ele não pacificou Atenas contra Tebas, nem Atenas contra Corinto, nem Atenas contra Esparta. Ele pacificou Nínive com Deus. Algo que nem Abraão fez com Gomorra. Porque naquele momento as cidades não iam se penitenciar. Mas Nínive se penitenciou de uma tal forma que a profecia da destruição de Nínive, como Sodoma e Gomorra, acabou acontecendo, foram preditas e acabou acontecendo a destruição, a de Nínive não aconteceu. E isso deixou Jonas meio desconfortável, porque ele achava que devia ser destruído, poder ele ser um profeta de verdade. Mas nós vamos ver isso em outra situação, as profecias não cumpridas. Quando uma profecia não é cumprida, é porque ela foi feita por alguém que pacificou uma sociedade inteira com Deus. E Jonas conseguiu, e nem ele sabia do mérito dele. Ele pensou mais no demérito de não ter a profecia não ter se cumprido. Mas a profecia é se a sociedade não se elevasse. Hoje nós temos uma situação que as sociedades estão afastadas de Deus. As sociedades, os políticos, o povo prefere políticos violentos. O povo se regozija com palavras duras, cruentas. É esse que me representa,
é isso mesmo. Então ele atiça a ira das pessoas e as pessoas ficam... aumenta o conflito social com Deus. É um antipacificador. Mas os pacificadores não precisam entrar em rota de colisão com os antipacificadores. Eles precisam tentar introduzir o sinal de paz, para que as pessoas tenham paz no coração, tenham paciência para esperar a hora, porque a paciência também, ela só é adquirida quando nós conseguimos introduzir a paz no coração e na consciência, scientia da paz. E Jesus disse que a paz dele era diferente da paz do mundo, porque a paz do mundo está ligada à nossa segurança econômica, a ter um espaço, a demarcar nosso território. Consegui demarcar nosso território, agora eu vou ter paz, né? O rico, consegui juntar muitos celeiros, agora eu vou ter paz, descanse em paz, né? Agora eu tenho para a vida toda, né? Essa é a paz da nossa consciência corporal, mas não é a paz da nossa consciência espiritual, porque a nossa paz da consciência espiritual é a paz de consciência, é a paz que Jesus traz, quando nós conseguimos ser convencidos de pecado. Se nós somos convencidos de pecado, nós podemos então estar em paz. É quando nós nos confessamos a alguém. Eu precisava falar isso com você. Eu fiz isso. Uma vez eu fiz uma coisa de que eu me envergonhei muito. E eu conversei com a pessoa, antes da desencarnação dele. Ele falou assim: eu sabia, Flávio, eu sabia que você tinha feito isso. Aí eu não aguentei, né? Aí a gente chora, mas o choro é um choro bem-aventurado, que é um choro de arrependimento, e é um choro que favorece também o perdão. E essa pessoa me perdoou por ter feito uma coisa feia, indigna, de mau caráter, e eu consegui confessar, e aquilo me trouxe paz, porque me magoava o coração. Então aquele espinho na carne eu consegui tirar, né? Então a paz de Cristo não são essas seguranças humanas que nós buscamos. A paz de Cristo é a superação da condição humana. A paz de Cristo vem quando nós aprendemos a humildade, a primeira bem-aventurança. Quando nós choramos de arrependimento, a segunda bem-aventurança. Quando nós pacificamos o nosso coração, quando nós somos amantes da paz e queremos introduzir racionalmente a paz no nosso coração. E como nós introduzimos a paz? Reprimindo os pensamentos e os sentimentos de ira. Irarmos e não pecarmos, que é a ordem. Irai-vos e não pequeis. Então é possível que nós nos indignemos, irar no sentido de indignar, nos indignemos com as coisas, que não nos conformemos com este mundo, que tenhamos fome e sede de justiça, mas que isso não seja de uma forma pecaminosa. Qual é a forma pecaminosa da do irar e pecar, do ter sede de justiça e partir para nós aplicarmos elementos no meio que as injustiças estão sendo cometidas. Então, ter fome e sede de justiça, a pessoa que luta pela justiça, que defende causas da justiça abertamente. Não podemos ser os isentões de hoje, não. Eu não falo sobre isso, eu não comento esse assunto para não dar conflito. Isso é ser isentão, isso é ser Pilatos. Eu lavo as minhas mãos.
Nós não somos seguidores de Pilatos, não somos testemunhas de Pilatos, nós somos chamados a ser testemunhas de Cristo. Somos chamados, somos convocados. Então, não podemos ser isentos nas situações coletivas, nós temos que nos posicionar a favor dos que são injustiçados, dos pequeninos, das minorias. Nós temos que treinar a misericórdia. Treinar a misericórdia começa pelo treinamento da empatia. É muito simples treinar a empatia. É só imaginar. Ali está fulano. Ele está sentado com dor de cabeça. Deixa eu fechar os olhos e imaginar como é ficar com dor de cabeça. Então imagina, sente o desconforto da cabeça. Como que é a sua dor de cabeça? É assim, ó, pum, pum, pum. É uma veia batendo dentro da minha cabeça. Pior no olho direito. O olho direito parece que está saindo da órbita. Mas ela atravessa, vem aqui na face. É uma dor tão forte que isso aqui está dormente, como se eu tivesse adormecido, a orelha está dormente, até o pescoço, esse músculo aqui, é como se tivesse um torcicolo. Então toda essa parte aqui está adormecida, e vem também com uma náusea, não posso ver nada aqui, e não quer barulho também, tem que ficar quietinho, não ouvir ninguém, e ficar no lugar escuro, porque até a luz aumenta a minha dor. A luz, o som, os odores, conversa, tudo aumenta. Então tenta imaginar isso. Vamos fechar os olhos e reproduzir os sintomas todos da enxaqueca, da migrânia em nós. Vamos ler e tentar sentir. Isso é um exercício de empatia. Porque na hora que nós vermos alguém assim, né, um homem pode fazer o exercício da cólica menstrual, do transtorno disfórico, que é a irritabilidade pré-menstrual. Mas eu não tenho ovário, eu não tenho estrogênio a esse nível. Mas nós podemos conhecer os sintomas e sentir dentro de nós como que é a falta de paciência, como que é triste alguém não ter paciência e ter irritabilidade. É tão triste porque quando alguém tem compreensão, alguém que está irritado, e abraça, e beija, e fala baixo, outra pessoa chora. O irritado chora. Ele é tão desconfortável, aquele delta que separa a paz da irritação, que ele não suporta e chora. O que alimenta a irritação é a irritação. Mas quando alguém responde com paz, com tranquilidade, com paciência, com amor, desarma, acaba o combustível da ira. Que tem puro coração, que vê tudo com olhos de pureza. Então isso aí são os pré-requisitos, são 7 pré-requisitos para nós nos tornarmos aptos no concurso para pacificador, no concurso para embaixador de Cristo, né? Então nós vamos ver aqui que o apóstolo Paulo diz na sua segunda epístola aos Coríntios: tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo por meio de Jesus, e assim nos concedeu o ministério da reconciliação. Então Deus, através da nossa reconciliação, que Cristo, Ele mesmo assumiu a nossa reconciliação com Deus, está aí à nossa disposição. Nós temos, se nós
efetuarmos esses pré-requisitos, esses 6 pré-requisitos, nós estamos aptos a aceitar de Jesus esse ministério. E esse ministério é para nós atuarmos no ministério. Nós somos agentes públicos do reino de Deus. E o agente público do reino de Deus, ele se concilia com todos, se reconcilia com todos. Ele reconcilia as pessoas, ele introduz elementos de pacificação, de harmonização, de desarmar os ânimos. Ele introduz elementos de pacificação numa sociedade, numa comunidade. Ele não se perturba, ele se harmoniza e se pacifica. E se nós pudéssemos fazer o contraponto da perturbação de Herodes, que perturbou toda Jerusalém, nós diríamos: e ele pacificou-se, reconciliou-se com Deus, e com isto todo o seu povo. É a contrapartida de Herodes. Herodes se perturbou e perturbou toda a cidade. E alguém que se pacifica com Deus, se harmoniza com Deus, aceita o perdão de Deus, ele está introduzindo um sinal de pacificação pelo lugar que ele ocupa de toda a sociedade. Nós vemos isso em muitos artistas, muitas pessoas que são chamados influenciadores sociais, digitais, quando eles entram com o elemento de pacificação, sem instigar ódio, sem intrigas, sem segundas intenções. Eles são reconhecidos como pacificadores. Eles são chamados para reuniões internacionais de pacificação. Eles têm a fisionomia de pacificação. Eles não guardam ódio, eles não guardam rancor, eles perdoam. Então isso é um elemento muito interessante, porque eles são funcionários públicos, servidores públicos do reino de Deus. Eles são agentes públicos do ministério da reconciliação. É o que Paulo disse na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Então, reconciliar-se primeiro com Deus, promover a reconciliação entre os indivíduos, promover a reconciliação entre ele e qualquer outro indivíduo, promover a conciliação da sociedade. A sociedade precisa estar conciliada. A sociedade não pode estar dividida entre pessoas que querem ter mais e pessoas que têm cada vez menos. Isso é indigno. Isso é indigno numa sociedade. Nós temos que estar com o elemento de pacificação para que os elementos de diminuição das tensões sociais diminuam. Então é dar o peixe, sim, porque as pessoas não têm nem como pescar, não tem nem vara de pescar. Então é dar o peixe, sim, para evitar a fome. Eu estava dizendo outro dia, na hora do almoço, falando com minha esposa, Rosane. Alguém disse: eu estou com fome. Aí eu falei: nós não temos fome. Nós não temos fome? Não, nós não sabemos o que é ter fome. Nós nunca passamos fome. Então a fome é uma condição de autodegradação fisiológica. As células se alimentam das outras. É uma autofagia. É uma situação de dor incomensurável. Nós precisamos fazer o exercício empático da fome. Ler como são as reações fisiológicas, psicológicas e emocionais da fome. Ler casos de relatos de pessoas que morreram de fome. Uma vez eu ouvi de um influenciador, que é Renato Aragão,
que trabalhou muito em programas de distribuição, tudo, de paz. Ele até parece que pertenceu à ONU, à Unesco, não sei. Ele disse que, numa entrevista, né, que uma das coisas que mais o emocionou foi ter visto numa casa uma criancinha que estava nos seus últimos momentos de vida. E ele estava visitando essa casa e presenciou essa situação da morte de uma criança, da morte de uma vizinha. Ele disse que a criança falou assim: mamãe, no céu tem pão. O que ele mais queria, um pedaço de pão. Morreu de fome. Então nós entendermos como que é, vamos tentar internalizar o sentimento fisiológico e psicológico da fome. E para encerrar, na Epístola aos Colossenses, 1º capítulo, versículo 20, por meio de Jesus Cristo, que nos reconciliou, todas as coisas na terra e no céu. Então, Jesus é o reconciliador de todas as coisas, de tudo, né? Eu ainda teria outras coisas para falar sobre a pacificação, que entra no que Chico disse a Hebe Camargo na entrevista, que é nós sermos estação terminal da fofoca, né? Então, para nós não levarmos nada adiante, nessa época de compartilhamento, não compartilharmos se não tivermos certeza. Aplicarmos os 3 crivos de Sócrates. Os 3 crivos são a verdade, a utilidade e a bondade. Alguém veio contar uma coisa a Sócrates. Sócrates tem uma coisa muito importante para te falar. Espera, você já passou sobre os 3 crivos? Quais são esses 3 crivos? A verdade. Isso que você vai me falar é verdade? Sócrates, eu acho que é. Não passou no crivo. Acho, não passou. Isso é útil? Não, Sócrates, não tem utilidade nenhuma essa fofoca. Não passou no segundo crivo. E é um ato de bondade? Certamente que não é. Então não passou em nenhum dos crivos. Então os 3 crivos: a verdade, a utilidade e a bondade. O 3º crivo é o mais importante, que o que nós passarmos para os outros tem que ser uma emissão de um sinal de paz, e não de um sinal de ausência de paz, e nem um sinal até de paz, mas de paz do mundo, de paz que lida com elementos só materiais e não espirituais. Mas era essa a mensagem que nós queremos trazer sobre os pacificadores, que estão numa linha evolutiva e que nós vamos ver na próxima exposição, que a 8ª e a 9ª beatitude são consequências de quem é pacificador. Só é caluniado e perseguido pelo nome de Jesus quem pacifica. Ninguém pacifica sem encontrar adversários nos baixos, no submundo da maldade e da crueldade. Mas veremos como a continuidade das bem-aventuranças, das 9 bem-aventuranças, vão nos fazer entender o conjunto de tudo isso. Que Deus nos abençoe. Um domingo de paz para todos. Façamos nossa oração. Senhor Jesus, queremos elevar os nossos pobres corações ao Teu coração, que desce até nós num movimento de amor e compaixão, para que possamos, Senhor, nos convencermos de pecado, nos convencermos que estamos contra Ti, que temos algo contra Ti, conciliar contigo,
para que possamos também, Senhor, aceitar este ministério da reconciliação e trabalharmos, porque nesse contexto que seremos chamados filhos de Deus. Te agradecemos e te louvamos o nome hoje e sempre. Assim seja. Eu, na oração, me lembrei que nós faltamos comentar a bênção, que é ser chamado filho de Deus. Mas nós vamos deixar isso para uma complementação dessa. Então não vamos passar agora para a oitava, vamos continuar na sétima, que é realmente a mais extensa de todas até agora, para nós falarmos na bênção, que é: serão chamados filhos de Deus. Um bom domingo para todos.